Olá, somos as alunas Ana Paula Volhut e Mariane Schaefer, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E neste vídeo, iremos resolver uma questão sobre filtração. Este vídeo foi elaborado para a disciplina de Operações Unitárias 1, sob responsabilidade do professor Edson Cordeiro do Vale. A filtração é uma operação unitária de separação de partículas sólidas de um fluido. O princípio da operação é que um fluido carregado de partículas sólidas insolúveis passa por um meio filtrante poroso, permitindo a passagem do fluido que chamamos de filtrado. Ocorre a retenção dos sólidos no meio, formando uma camada denominada torta. No decorrer da filtração, a espessura da torta aumenta, auxiliando na retenção das partículas. O produto de interesse pode ser tanto a torta quanto o filtrado. O problema é que depois de um determinado tempo, há um acúmulo tão grande de torta que os sólidos acabam impedindo a passagem do líquido. A solução para este problema é parar a filtração para, quando necessário, lavar a torta e então retirá-la. A lavagem da torta. Geralmente, o líquido retido entre os poros é o produto de interesse comercial. Um líquido de lavagem passa através da torta a fim de retirar o líquido retido. O filtro prensa. O filtro prensa é um filtro que opera em batelada, ou seja, é necessário que depois de um certo tempo a operação seja parada para remover a torta. O filtro é constituído por placas e quadros paralelos. A suspensão é bombeada para dentro do filtro, os sólidos são retidos nas placas, que podem ser de lona ou de tela, e o filtrado permeia o meio filtrante e escoa por dutos e orifícios. Assim são levados para fora do filtro. No espaço do quadro, a torta vai sendo acumulada até o preenchimento total. Neste momento, a operação é interrompida, pode-se lavar ou não a torta e, em seguida, separa-se os quadros e as placas para a remoção dela. Em seguida, o filtro é remontado e o ciclo se repete. Há dois tipos de lavagem, a simples e a completa. A lavagem simples não é tão eficiente na limpeza da torta, enquanto a completa pode ser considerada uma lavagem de alta qualidade, mas mais demorada. Portanto, a escolha da lavagem dependerá do tempo total, das variáveis e dos custos do processo. Então, agora a gente vai ler o enunciado da questão 3. Uma química industrial ficou responsável por projetar um sistema de filtração para uma grande empresa. Inicialmente, uma amostra da suspensão a ser filtrada foi coletada e ensaios de filtração foram conduzidos em laboratório. A partir dos ensaios realizados nas condições do laboratório, pretende-se então projetar um filtro prensa industrial capaz de processar 37,5 metros cúbicos da mesma solução por ciclo. Dados do fabricante mostram que o ciclo de montagem e descarregamento da torta é de 10 minutos. Além da filtração em si, é necessária a lavagem da torta com um volume de água de lavagem de 5% se for usada lavagem simples e 9% se for usada a lavagem completa, relativo ao volume de suspensão a ser processado. O filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca é de 1.650 kg. Então, a gente tem 3 perguntas a serem respondidas. A letra A é calcular a área do filtro necessária para processar o material em ciclo. A letra B é qual tipo de lavagem que a gente usaria, a simples ou a completa e por quê. E calcular também o tempo total de um ciclo de filtração. Então, aqui a gente tem uma tabela fornecida em que a gente tem os dados de volume e tempo obtidos em laboratório. O volume a gente teve que passar para metros cúbicos, o tempo está em segundos e a gente tem a razão do tempo dividido pelo volume que a gente vai usar no gráfico. Então, o objetivo é projetar um filtro prensa industrial capaz de processar 37,5 metros cúbicos por ciclo. Os dados da questão: a viscosidade é de 1,1 vezes 10 na menos 3 pascal por segundo. A área, 3,32 vezes 10 na menos 3 metros quadrados. A queda de pressão de 50.800 pascal. A concentração de sólidos é de 47,7 kg por metro cúbico. O tempo de filtração é de 14 horas. O ciclo de montagem mais descarregamento é de 10 minutos. Na lavagem simples, o volume de água é de 5% relativo ao VF. Na lavagem completa, volume de água é de 9% relativo ao VF. O filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca é de 1.650 kg. Então, agora a gente vai começar a resolver a questão 3. Na questão A, a gente quer calcular a área do filtro necessária para processar o material em um ciclo. A partir das deduções demonstradas em aula, temos que
dt/dv é igual a Kp vezes V mais B. Integrando a equação 1 entre o tempo inicial igual a zero e um tempo final igual a t, e um v inicial igual a zero e um v final igual a v, a gente vai obter a equação: o tempo é igual a Kp sobre 2 vezes o volume ao quadrado mais B vezes o volume. Dividindo os dois lados da equação pelo volume do filtrado, a gente tem que o T dividido por V é igual a Kp sobre 2 vezes V mais B. Kp, então, é dado por alfa, que é a resistência da torta, a viscosidade, a concentração de sólidos, tudo isso dividido por a área ao quadrado vezes a queda de pressão. Já o B é dado pela viscosidade vezes a resistência ao meio filtrante, tudo isso dividido pela área vezes a queda de pressão. Então, se a gente substituir o Kp e o B na equação 4.0, a gente vai ter que o tempo dividido pelo volume é igual a resistência da torta vezes a viscosidade vezes a concentração de sólidos, tudo isso dividido por 2 vezes a área ao quadrado vezes a queda de pressão vezes o volume, mais a viscosidade vezes a resistência ao meio filtrante dividido pela área vezes a queda de pressão. Uma vez que a gente tem o volume do filtrado em função do tempo, conforme a tabela 1, a gente pode traçar um gráfico do tempo sobre o V vezes o volume, para obter os valores de Kp e B. Então, a gente obteve esse gráfico com os dados da tabela 1. A função de reta é o tempo sobre o volume, que é igual a 6 vezes 10 na 8 vezes o volume, mais 451.499. Comparando as equações 6 e 4, temos que o Kp é igual a 12 vezes 10 na 8 segundos, dividido por metro elevado na 6. E o B é igual a 451.499 segundos, dividido por metro cúbico. Assim, substituindo esses valores de viscosidade e concentração de sólidos, além da área e da queda de pressão obtido pelos ensaios de filtração conduzidos em laboratório, nas equações 4.1 e 4.2, podemos calcular a resistência do meio filtrante, que é o Rm, e a resistência da torta, que é o alfa. Tendo que então o Kp é 12 vezes 10 na 8, o Mi é 1,1 vezes 10 na menos 3, o Cs 47,7, o A, que corresponde à área, 13,32 vezes 10 a menos 3, que a gente tem que elevar ao quadrado, e o ΔP, que é a queda de pressão, a gente quer 50.800, a gente vai ter que o nosso alfa é igual a 1,28 vezes 10 na 10 kg por metro. Para calcular o Rm, então, a gente também vai substituir os valores, e a gente tem que o Rm 6,92 vezes 10 na 10 metro na menos 1. Para calcular a área do filtro necessária para processar o material em um ciclo, vamos substituir o tempo de filtração fornecido no problema, convertido para segundos, bem como os valores de V, ΔP, alfa, Rm, Cs e Mi na equação 5. Assim, a gente vai ter que o tempo, dividido pelo volume, é igual à resistência da torta vezes a viscosidade vezes a concentração de sólidos, tudo isso dividido por 2 vezes a área ao quadrado vezes a queda de pressão. Esse termo da equação, então, é multiplicado pelo volume, mais a viscosidade vezes a resistência do meio filtrante dividido pela área vezes a queda de pressão. Rearranjando, então, a equação 5 para isolar o tempo, a gente vai ter, substituindo todos os valores, que 50.400 é igual a 1,28 vezes 10 na 10, que corresponde ao alfa, vezes 1,1 vezes 10 a menos 3, corresponde à viscosidade, e vezes 47,7, que corresponde à concentração de sólidos. Tudo isso dividido pela 2 vezes a área ao quadrado, que é o que a gente quer encontrar, vezes 50.800, e esse termo multiplicado, então, por 37,5 ao quadrado, que é o volume, mais 1,1 vezes 10 na menos 3, que a gente é a nossa viscosidade, vezes 6,92 vezes 10 na 10, que é a resistência do meio filtrante. Tudo isso dividido pela área, vezes 50.800, que é a queda de pressão, vezes o volume, que é 37,5. Então, como resultado disso, a gente vai ter que o tempo, convertido para segundos, é 50.400, que é igual a 9,3 vezes 10 na 6, dividido pela área ao quadrado, mais 5,62 vezes 10 na 4, dividido pela área.
Para facilitar os cálculos, a gente vai multiplicar a equação do slide anterior por a ao quadrado para então obter uma equação de segundo grau. Como resultado, a gente vai ter 50.400 vezes a área ao quadrado, menos 5,62 vezes 10 na 4 vezes a área, menos 9,3 vezes 10 na 6 é igual a zero. Uma vez que o A é igual a 50.400, o B é menos 5,62 vezes 10 na 4 e o C é menos 9,3 vezes 10 na 6, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, que está na equação 7, para a gente calcular o valor da área. Então, substituindo todos os valores na equação, na fórmula de Bhaskara, a gente vai ter que a nossa área pode ser mais 14,15 metros quadrados ou igual a menos 13,03 metros quadrados. Como a área não pode ser um valor negativo, então a gente tem que a área do filtro necessária para processar 37,5 metros cúbicos do material em um ciclo é 14,15 metros quadrados. Alternativa B questiona qual tipo de lavagem nós usaríamos. Para avaliar qual tipo de lavagem seria o ideal, devemos calcular o tempo necessário para a lavagem da torta, no modo simples e no modo completo. O problema indica que o filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca é de 1.650 kg. Para calcular o volume correspondente a essa massa, podemos relacionar a concentração de sólidos, 47,7 kg por metro cúbico, com a massa de 1.650 kg, informada no problema. Se 47,7 kg está relacionado com 1 metro cúbico, 1.650 kg está relacionado a x. Resolvendo essa regra de 3, x é igual a 34,59 metros cúbicos. Além disso, precisamos recalcular os valores de Kp e B, uma vez que eles foram obtidos usando a área do filtro de laboratório e, portanto, não são iguais aos valores de Kp e B aplicáveis para a indústria. Por outro lado, a resistência da torta, alfa, e a resistência do meio filtrante, Rm, são independentes das condições dos ensaios realizados em laboratório. Assim, usando as equações 4.1 e 4.2, podemos recalcular o Kp e o B para uma área de 10,18. O Kp, substituindo os valores, é 66,03 segundos divididos por metros elevados a 6. Para obter o B, substituindo os valores, B é igual a 105,90 segundos divididos por metros cúbicos. Opção 1. Lavagem simples usando um volume de água de lavagem de 5% em relação ao volume de 34,59 metros cúbicos. Na lavagem simples, o licor ou água de lavagem segue o mesmo sentido que o filtrado. Assim, a fórmula pode ser expressa pela equação 8, onde Vf é o volume de filtrado no final da filtração e dV dividido por dt é a taxa de lavagem. dV dividido por dt é igual a 1 sobre Kp vezes o Vf mais B. Substituindo os valores, dV/dt é igual a 4,18 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. O problema especifica que o volume de água é de 5% em relação ao volume de 34,59 metros cúbicos. Ou seja, esse volume de água de lavagem corresponde a 1,73 metros cúbicos. Como obtivemos a taxa no cálculo acima, podemos calcular o tempo de lavagem para 4,18 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos está para 1 segundo, 1,73 metros cúbicos está para x segundos. Então, x é 4.139 segundos. Opção 2. A lavagem completa usando um volume de água de lavagem de 9% em relação ao volume de 34,59 metros cúbicos. Na lavagem completa, o licor atravessa todas as camadas de torta, devendo se manter as válvulas de saída fechadas. Assim, a fórmula pode ser expressa pela equação 9, onde Vf é o volume de filtrado no final da filtração e dV/dt é a taxa de lavagem. Então, dV dividido por dt é igual a 1/4 multiplicado por 1 dividido por Kp vezes Vf mais B. Aplicando os valores, dV dividido por dt é igual a 1,04 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos dividido por segundo. O problema especifica que o volume de lavagem é de 9% em relação ao volume de 34,59 metros cúbicos, ou seja, esse volume de água de lavagem corresponde a 3,11 metros cúbicos. Como obtivemos a taxa no slide anterior, podemos calcular o tempo de lavagem para o volume especificado. Assim, se 1,04 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos está para 1 segundo, 3,11 metros cúbicos está para x segundos, e x é igual a 29.904 segundos. A lavagem que indicaríamos é a simples, uma vez que, a partir dos cálculos demonstrados, ela forneceu tempos menores para a lavagem da torta.
O menor tempo é interessante, pois agiliza o processo, além de implicar no menor tempo em que o equipamento fica parado, evitando assim prejuízos. Então podemos ver a comparação dos tempos em que o tempo de lavagem simples é de 4.139 segundos e o tempo de lavagem completa bem maior, de 29.904 segundos. A questão C, então, pede para a gente calcular o tempo total de um ciclo de filtração usando um filtro prensa industrial. O tempo total de um ciclo de filtração ele é dado pela soma de todas as etapas envolvidas em um ciclo. Então, é o tempo de filtração mais o tempo de lavagem mais o tempo de descarregamento mais a montagem. O tempo de filtração foi dado no problema e corresponde a 14 horas. Já o modo de lavagem indicado é o simples, assim, Análise do resultado obtido. Na imagem temos um filtro prensa da empresa Grabe, modelo Flowpress 630, e a área filtrante deste filtro está entre 8,5 e 33,9 metros quadrados. Como a área obtida no problema foi de 14,15 metros quadrados, concluímos que o filtro projetado é coerente com os disponíveis para compra a serem utilizados na indústria. Aplicações práticas do filtro prensa. Eles podem ser utilizados para tratamento de água e efluentes, tratamento de efluentes industriais, indústrias cerâmicas, indústrias metalúrgicas, indústrias de tintas e indústrias de alimentos. Então, as vantagens de se utilizar um filtro prensa é que a construção do equipamento é simples e econômica, tem uma grande área filtrante por unidade de implantação, a manutenção é simples e econômica e é bem fácil detectar algum vazamento. As desvantagens é que a operação do equipamento não é contínua, devem ser realizadas interrupções. E a lavagem de torta é lenta e não tão eficiente para partículas pequenas. Obrigada e bons estudos!